antes que o fogo caísse do céu, antes que a terra se abrisse para engolir gritos e orgias. Sodoma e Gomorra foram admiradas, invejadas, imbatíveis. Quem via de longe, enxergava ouro, beleza, prosperidade. Mas quem via com os olhos de Deus, só encontrava podridão. Cidades onde o prazer virou religião, onde o certo foi ridicularizado e o errado aplaudido, onde crianças cresceram aprendendo a pecar, como se fosse um domingo. Enquanto todos riam, dançavam e transgrediam, um clamor invisível subia até o céu. Era o grito dos oprimidos, dos justos esquecidos, da inocência ultrajada em nome da liberdade. E quando o céu não pôde mais esperar, o juízo desceu com fogo. Essa é mais do que uma história antiga. É um espelho profético. É um alerta para gerações que brincam com a ira de Deus. Hoje, você vai mergulhar na história de duas cidades que pensaram que jamais cairiam, mas caíram, sob a fúria do Eterno. Se inscreva no canal, ative o sino e assista até o fim, porque talvez essa história esteja se repetindo diante dos nossos olhos. Depois da confusão de línguas em Babel, tribos se espalharam pela terra como folhas ao vento. Entre elas, os cananeus, homens sedentos por glória, poder e conquista. Caminharam por desertos, cruzaram vales, até que encontraram o Vale do Jordão. Diante deles se revelava um paraíso. Campos verdes, rios puros, frutos em abundância. E ali decidiram fundar sua glória, Sodoma. Construída com suor, sangue e ambição, Sodoma nasceu como uma fortaleza. Ruínas foram moldadas em palácios, muros erguidos como muralhas contra o mundo e contra Deus. Eles dominavam a terra, faziam a agricultura florescer como mágica. O comércio explodiu. Caravanas chegavam de todos os cantos. Sodoma se tornou uma joia, mas uma joia manchada por orgulho. As ruas eram largas e retas, como se quisessem desafiar os céus com perfeição humana. O som dos martelos ecoava dia e noite, forjando armas, colunas e monumentos. Eles celebravam a força, mas ignoravam a pureza. Cada centímetro da cidade foi conquistado, não apenas com trabalho, mas com arrogância. O suor de Sodoma era um grito de independência contra o Criador. Enquanto os olhos humanos viam progresso, os olhos de Deus viam uma cidade que cavava seu próprio abismo. As fundações estavam firmes na pedra, mas suas torres se erguiam sobre vaidade, ego e corrupção. Era um paraíso na terra, mas o inferno já se escondia sob seus alicerces. Logo ao sul, erguia-se Gomorra, não com a força bruta de Sodoma, mas com a sedução da estética, da beleza refinada, do prazer disfarçado de liberdade. Gomorra era encantadora. Casas adornadas com tecidos finos, ruas de pedra polida, jardins suspensos irrigados por canais secretos. Era uma cidade construída para encantar os olhos e corromper o coração. Se Sodoma era músculo, Gomorra era perfume. Onde uma conquistava pela imposição, a outra seduzia pela delicadeza. Ali, o sagrado se misturava ao sensual. Templos serviam a deuses da fertilidade em rituais que celebravam o corpo e a libertinagem. Não havia reverência, apenas performance. As canções falavam de paixões, os teatros encenavam dramas entre homens e deuses, mas por trás de cada verso, uma doutrina silenciosa era semeada. Faça o que quiser, não há limites. As crianças cresciam entre festas e espetáculos. Aprendiam cedo que o corpo era um instrumento de poder, e que o prazer era a única virtude valorizada. Os artistas de Gomorra não criavam apenas arte, criavam uma cultura, um estilo de vida onde o pecado não era oculto, era exaltado como símbolo de sofisticação. A beleza virou ídolo, a liberdade virou desculpa, e o juízo virou piada. A cidade parecia dançar à beira do abismo, e todos achavam que era só parte do espetáculo. Sodoma escolheu como rei Bera, jovem, belo, sedutor. Governava com palavras doces, mas escondia um coração de ferro corrompido. Gomorra foi entregue a Birsa, o mestre da manipulação. Sua voz era mel, mas seu reinado era uma prisão de prazeres. Sob seus comandos, as cidades se tornaram irmãs na depravação. Onde havia riqueza, instalaram idolatria. Onde havia arte, plantaram perversão. Onde havia beleza, semearam orgulho. As cidades floresceram,
mas não sabiam que estavam florescendo à beira do abismo. Bera erguia banquetes onde o vinho escorria como rios e a consciência era afogada em gargalhadas vazias. Seu trono era cercado por jovens, bajuladores e profetas falsos, todos moldados pelo prazer e pela ganância. Ele sabia o que o povo queria ouvir e oferecia tudo, menos verdade. Birsa, por sua vez, reinventava os limites. Transformou os templos em palcos de espetáculos sensuais, onde o sagrado era confundido com desejo. Ele era amado, idolatrado, mas sua alma já estava condenada. Sob seus reinados, o pecado deixou de ser exceção e se tornou lei. Ló era sobrinho de Abraão, homem próspero, abençoado. Mas a bênção criou o conflito. A terra já não comportava tantos rebanhos, tantas tendas, tanta riqueza. Abraão, com coração de pai, lhe disse: escolhe. Se fores à esquerda, irei à direita. Ló olhou e viu o paraíso. Campos férteis, águas correndo, cidades douradas à distância. Ele escolheu com os olhos, não com o espírito, e desceu para a planície. Primeiro armou a tenda perto de Sodoma. Depois, já vivia dentro dela. E por fim, ela vivia dentro dele. Enquanto Sodoma e Gomorra cantavam sua liberdade, um som diferente subia da terra. Era o clamor da justiça ultrajada, da inocência violada, dos estrangeiros abusados, dos justos silenciados. E esse clamor chegou ao trono de Deus. O Altíssimo levantou-se do trono, e antes que decretasse destruição, visitou um amigo, Abraão. Deus visita Abraão como um amigo, mas a notícia que ele traz quebra o coração do patriarca. O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e seu pecado é gravíssimo. Descerei para ver. Abraão estremece. Pensa em Ló. Pensa nas filhas. Pensa na possibilidade, por menor que seja, de haver justiça em meio ao caos. E então, com a voz trêmula, mas o coração cheio de compaixão, ele intercede: destruirás o justo com o ímpio? E Deus responde: se houver 50 justos, pouparei a cidade inteira. E a conversa continua. 45, 40, 30, 20, 10, mas nem mesmo 10 justos foram encontrados. A sentença estava selada. O juízo já havia sido escrito com fogo. 2 anjos, na forma de homens, caminham pelas ruas de Sodoma. A cidade sorri, dança, canta. Não sabe que está na sua última noite. Ló os vê. Está no portão, onde os juízes da cidade se assentam. E quando seus olhos encontram os dos visitantes, algo dentro dele treme. Ele corre até eles. Implora que fiquem em sua casa. Eles aceitam. E entram. Mas o inferno não dorme. Logo, gritos surgem nas ruas. Homens de todas as idades cercam a casa. Eles exigem os forasteiros, não como hóspedes, mas como objetos de perversão. Ló tenta impedir. Clama por razão. Oferece até suas filhas em desespero. Mas eles querem os anjos. Querem destruir o que é puro. Os homens avançam. A multidão enlouquece. Mas, num piscar de olhos, a mão do céu se move. Os anjos puxam Ló para dentro. A porta se fecha. E do lado de fora, os olhos da cidade se apagam. Cegueira. Confusão. Gritos. Os homens tropeçam uns nos outros. Tateiam no escuro como bestas perdidas. O relógio da misericórdia chegou ao fim. Os anjos olham para Ló e dizem: reúna sua família. Saiam agora. Esta cidade será destruída. Ló corre. Implora aos seus genros, mas eles riem. Eles zombam da salvação. Ao romper da aurora, os anjos pegam Ló pela mão. Sua esposa, suas filhas. Não há mais tempo. Eles os arrastam para fora. Gritam: fujam. Fujam para as montanhas. Não olhem para trás. E eles correm. O vento sopra quente. O chão treme sob os pés. Atrás deles, a cidade ainda sorri. Ainda canta. Ainda peça. Mas o céu não está mais calado. Então, aconteceu. O céu se abriu. Não em nuvens, mas em fúria. Fogo. Enxofre. Chamas vivas. Gritos cortando o vento. Sodoma tremeu. Gomorra implodiu. O paraíso virou o inferno. Torres ruíram. Rios evaporaram.
Crianças gritavam. Mulheres corriam. Homens enlouqueciam. Era como se o próprio juízo caminhasse entre os homens. E lá, no meio da estrada, a mulher de Ló virou-se. Um segundo, um olhar, e o sal tomou seu corpo. Ló fugiu como corpo salvo, mas o coração carregava cinzas. Suas filhas também escaparam, mas as lembranças de Sodoma fugiram com elas. Eles subiram as montanhas. Foram parar em uma caverna fria, escura, silenciosa. Lá fora, o mundo havia sido limpo pelo fogo, mas lá dentro, o pecado ainda respirava. As filhas de Ló cresceram vendo perversão. Aprenderam com Sodoma que o desejo sempre vem antes da razão. E agora, isoladas, sem homens, sem direção, decidiram repetir o que o mundo lhes ensinou. Embriagaram o pai. Usaram o próprio sangue como semente. E daquela caverna nasceu uma linhagem amaldiçoada. Moabe, Amon, duas nações que guerreariam contra Israel, que levantariam altares pagãos, que sacrificariam crianças, que seriam o eco sombrio de uma cidade que já havia sido queimada. O fogo não destruiu Sodoma completamente, porque o verdadeiro juízo não é só o que cai do céu, é o que continua vivo dentro de quem sobrevive. Sodoma não caiu apenas por causa do pecado. Ela caiu porque o pecado virou cultura. Porque ninguém mais via erro em se afastar de Deus. Porque os justos foram silenciados. Porque a abundância embriagou a consciência. E porque, no fim, ninguém acreditava que o juízo viria. Mas veio. E ainda hoje, as cinzas de Sodoma falam. Falam àqueles que vivem como se Deus não visse. Falam aos que trocam a verdade pelo prazer. Falam àqueles que acham que o amanhã sempre vai existir. Se essa história falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar. E inscreva-se no canal para continuar recebendo verdades que o mundo tenta calar. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a não olhar para trás. Porque a maior tragédia de Sodoma não foi o fogo, foi o esquecimento de Deus.